Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez vai ser do filme Oppenheimer. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e, principalmente, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para receber as notificações do vídeo e bora lá! Oppenheimer. Oppenheimer é muito difícil de pronunciar, muitos pronunciam errado, inclusive. Eu acho que no meio desse vídeo eu vou pronunciar o nome de uma forma muito errônea. Então, né, tem que ter certas noções aqui que eu vou falar errado e eu já vou avisando de antecedência. Primeiramente, é um filme dirigido pelo Christopher Nolan. Tá, e o que isso importa? Eu não conheço o Christopher Nolan, não conheço o diretor Christopher Nolan. Primeiramente, tu não conhecer o diretor Christopher Nolan é um erro. Tá? É um erro bárbaro. No caso, eu não conheço ele pessoalmente, mas conhecer os filmes dele, né? Segundo, né? E mais importante, os filmes do Christopher Nolan são diferenciados. São completamente diferenciados. Oppenheimer não é diferente. Ele é diferente dos outros filmes normais que a gente vê por aí, blockbuster e tudo mais. Mas é igual os filmes do Christopher Nolan, diferentes. E filme do Christopher Nolan tem seu valor. Citar filmes do Christopher Nolan, Interestelar, que é o meu filme favorito dele, e continua sendo depois de assistir Oppenheimer. Batman, a trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Também temos Tenet, que muitos não gostam, mas eu tenho apaixonante paixão por Tenet. Porque eu acho muito sensacional toda a criatividade que eles tiveram no filme, e Oppenheimer tem a sua criatividade. Uma criatividade limitada, obviamente, pelos fatos históricos. A criatividade que eu estou falando aqui se dá muito pela visão do diretor. E diga-se de passagem, direção, fotografia, roteiro são assim absurdos e são coisas muito positivas. E diga-se de passagem, é muito positivo o filme. E diga-se de passagem, é o melhor filme que eu já olhei nesse ano. Nesse ano, esse filme é o melhor que eu já olhei. Não é John Wick 4, não é Missão Impossível, não é Guardiões da Galáxia 3, é Oppenheimer. Tá? Muito disso também se dá por conta do elenco. Cillian Murphy dispensa apresentações, né? Cillian Murphy de Peaky Blinders, que sim está muito diferente das atuações que ele costuma fazer. Não tanto diferente, mas não é um Peaky Blinders da vida. Vocês não vão assistir Oppenheimer pensando que é Peaky Blinders, tá, gente? É outra visão, é outra metodologia. Florence Pugh, que é a nova Viúva Negra, né? E, cara, ela tá sensacional também nesse filme. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. merece um Oscar, tá? Robert Downey Jr. ele merece o Oscar por causa desse filme. Ele interpreta o Lewis Strauss. E Robert Downey Jr. merece o Oscar. É a melhor atuação que ele já fez em todos os tempos. É muito, mas 1000 vezes melhor que a atuação dele como Homem de Ferro. E é muito melhor. Diga-se de passagem, é excelente. Emily Blunt também merece um Oscar de atriz coadjuvante, no caso. Porque, assim, aqui, ó, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt merecem um Oscar. Cillian Murphy pelo melhor ator principal, Robert Downey Jr. por melhor ator coadjuvante e Emily Blunt por melhor atriz coadjuvante. Eles merecem esses Oscars. Eles merecem. A atuação deles é impecável. Obviamente, eu também acho que o Matt Damon foi muito bem, mas nem se compara ao Robert Downey Jr. Tá? Nem se compara ao Robert Downey Jr. interpretando, principalmente, a cena. Tem uma cena, a última cena que ele aparece, ele interpreta muito bem o personagem dele, que é o Lewis Strauss, que tem uma importância significativa
na história. Inclusive o plot twist do filme está nesse personagem, está com o Robert Downey Jr. e a sua atuação. E eu fiquei chocado, porque eu, particularmente, o que eu sabia do Oppenheimer? Ele foi quem dirigiu o Projeto Manhattan, ele foi o pai da bomba atômica, ele que criou a bomba atômica. Eu já vou falar sobre isso. E tudo nesse filme é, obviamente, em torno disso e tudo mais, com muitos acréscimos. Com muitos acréscimos. Eu pensei, é um filme de uma construção de uma bomba atômica, com suas dificuldades e tudo mais. Mas é muito mais do que isso. E eu vou entrar nesse detalhe agora. O primeiro ato e o segundo ato do filme, eles realmente são sobre a criação da bomba atômica. E quem reclamar do terceiro ato, pra mim, é literalmente uma pessoa que não dá pra confiar. Porque o primeiro e o segundo ato do filme, ele cumpre com o que ele veio. Com a proposta que ele veio. Estamos aqui para criar uma bomba atômica antes que os nazistas construam uma bomba atômica. Tá? Porque essa é a idealização, assim, de criação de uma bomba atômica foi por causa nos Estados Unidos, o projeto Manhattan foi por conta de estamos literalmente tem todo um contexto histórico de incentivo à pesquisa, de muitos cientistas físicos discutindo sobre inovações no campo da ciência. E nesse meio tempo está acontecendo uma guerra. Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. É o período entre guerras. Teve a primeira, uma pausa, e a segunda, que veio logo depois. Nesse período teve inovações absolutas. Uma dessas inovações aconteceu no Projeto Manhattan, criação da bomba atômica. Aí muitos se questionam, né? E tem essa exacerbação. O filme, ele endeusa a criação da bomba atômica? Não. Ele retrata sobre o que foi a bomba atômica. E o quão ela é prejudicial. Ele não, em nenhum momento o filme romantiza a bomba atômica, criaram a bomba atômica. Tanto é que Oppenheimer, o próprio personagem, a personificação dele, ele tem uma reviravolta muito impressionante. E antes que eu diga, aqui eu já vou falar a questão para tu entender o filme. Muitas pessoas não estão entendendo esse filme e, assim, leiam antes de assistir esse filme, tá? Leiam sobre o que o Christopher Nolan fez com esse filme. O filme, ele tem dois aspectos, ele tem dois tópicos, ele tem duas visões. Uma em preto e branco e outra em colorido. A visão preto e branco é a visão, quando o filme está em preto e branco, né? É uma visão mais objetiva dos fatos, é o que está historicamente detalhado nos fatos, tá? É uma visão mais objetiva, é uma visão não muito profunda sobre o que foi, né? A visão colorida é subjetiva, vai direto nas emoções do protagonista, diga-se de passagem, Oppenheimer. E cara, quando a gente tem, obviamente, tem uma frase muito impactante que ele também diz no filme, tá? Que sobre a bomba atômica. Alguns sorriram, outros choraram, mas a maioria deles ficou em silêncio. Quando estoura a bomba atômica, é um silêncio profundo. E não digo disso de passagem que é uma coisa, nossa, como eu posso dizer, é uma coisa positiva isso. Tu fica em silêncio de pavor. Porque isso realmente chegou a acontecer. E o Christopher Nolan, a direção do Christopher Nolan, ela é tão profunda que tu realmente entra na cabeça do Oppenheimer. E tu entende tudo o que tá acontecendo ali. E tu entende que a página virou quando estoura a bomba atômica. Que o Oppenheimer não vai ser o mesmo. E isso é muito profundo. E logo depois,
E essa frase realmente está na realidade. Se tu procurar uma frase do Oppenheimer, tu vai achar isso. Que ele cita um livro hindu, se eu não me engano, que ele leu durante o filme. Que eu digo. Que diz assim: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Ou seja, Oppenheimer, ele fez coisas erradas. Ele fez a coisa errada. Ele criou a bomba atômica. Estados Unidos, o país em si, toda a guerra, na questão de guerra não tem um lado certo. Todos estão errados. Todos. Afinal, estão em guerra. Guerra é uma coisa errada para todos os lados. E Oppenheimer, ele está errado. E ele é literalmente errado também na construção do filme. O filme não muda essa percepção. Todos, eu diria também, Lewis Strauss também está errado nesse aspecto do filme. Tu percebe que esses personagens do filme Oppenheimer estão sendo transformados em personagens complexos e são personagens complexos. Na realidade, também são figuras, ícones ou, diga-se de passagem, pessoas complexas. Pessoas com difícil acesso e, diga-se de passagem, também, repetindo, né? Falando, muitos não aprovam. Mais um filme de um diretor americano que vai falar sobre a bomba atômica, que vai falar sobre guerra. Tá aí. A gente precisa de filmes assim também. A gente precisa. A gente precisa de filmes para conhecer ainda mais sobre. Porque quando eu não pesquisei absolutamente nada assim profundo sobre Oppenheimer. Eu sabia que o Oppenheimer foi criador da bomba atômica, considerado o pai da bomba atômica, e que ele foi diretor do Projeto Manhattan. Nesse filme eu soube muito mais detalhes sobre Oppenheimer. Muito mais detalhes sobre Oppenheimer. Inclusive essas frases que eu citei dele. Tipo, alguns sorriram, alguns choraram, mas a maioria ficou em silêncio. E é nesse ponto que a gente percebe o personagem, o quanto ele está estruturalmente abalado e estruturalmente se transformando em um personagem complexo. Então a moral de Oppenheimer não é dizer, mais um filme da bomba atômica, ele estava errado. Claro que ele estava errado. Claro que ele estava errado. Então não dá para avaliar isso. Como é que tu vai avaliar uma atitude de uma pessoa na época, de anos atrás? É óbvio que ele está errado. Como é que tu vai fazer um filme com Oppenheimer não criando a bomba atômica? Não pode, né? Mas pra que tem esse filme? Pra gente saber das coisas. Disciplina de história, ela trabalha sim, né? Professores de história me corrijam se eu estiver errado. A gente tem que saber do passado para não cometer os mesmos erros do passado no presente, no agora. E Oppenheimer traz isso. Oppenheimer, ele traz um erro do passado que volta à tona no presente pra gente olhar e saber, está errado? Essas construções de bombas atômicas estão erradas. Né? Hoje em dia no mundo também temos uma discussão bem forte sobre isso. Oppenheimer é uma marca registrada no quesito bélico. Aí eu entro num parênteses mais profundo. E se Oppenheimer mesmo não tivesse criado a bomba atômica, outro ia criar. E não é indiscutível isso. Outra nação ia criar a bomba atômica. Porque todo mundo estava sabendo dessas inovações de pesquisa. Se Oppenheimer não criasse, outro iria criar. Ou seja, é um evento fixo, é um ponto fixo no tempo da história real da humanidade. A humanidade, ela foi obrigada a se tornar madura
Porque a própria humanidade, o próprio homem criou algo poderoso demais para se controlar. Oppenheimer traz isso. Entende o quão complexo é esse filme? O filme tem 3 horas de duração. Literalmente, o filme tem 3 horas. E ele traz profundidade. Ele traz todas essas questões morais e éticas que foram baseadas em fatos reais mesmo dentro de um filme. E diga-se de passagem, toda essa construção, tipo, que eu vou falar agora que é um equívoco e que as pessoas estão endeusando Oppenheimer, não acho que as pessoas têm que endeusar Oppenheimer. Não é um ídolo, não é uma figura assim pra de fato se admirar. Muitos estão fazendo isso por causa do Cillian Murphy. E realmente o Cillian Murphy ele atuou muito bem. Mas o personagem não é para ser tratado dessa forma. Cillian Murphy ele é um excelente ator. Tanto em Peaky Blinders quanto nesse filme Oppenheimer. Só que não dá pra... Tem que separar o ator do personagem nesses momentos. E é nesses momentos em que as pessoas elas não sabem diferenciar. Por causa, muito fortemente, da entrega. Porque tu vê, nos atores que eu citei, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt, são atores que fizeram papel não de personagens, eles fizeram papel de entrega de personagem. Eles fizeram um papel de entrega de personagem. Isso é completamente diferente de qualquer tipo de atuaçãozinha que tu vê por aí em filme. Qualquer. E diga-se de passagem, esses 3 nomes que eu citei, eles merecem um Oscar. Eles merecem um Oscar, principalmente... Não tem, principalmente Robert Downey Jr. eu vou citar aqui, porque pra mim ele foi o que mais impactou de fato. E outro que eu dou aqui minha moral foi o Tom Conte, na verdade, como Albert Einstein. Que ele teve momentos extremamente marcantes. Principalmente no final do filme ele fala pro Oppenheimer a seguinte frase: agora você tem que lidar com as consequências das suas realizações. Assim, é um arrepio assim que tu sente, porque essa frase as pessoas elas deviam ouvir mais sobre. Agora, meu querido, você tem que lidar com as consequências das suas realizações, das suas ações e das suas criações. Eu lido com consequências das minhas realizações no Murilo Critica, eu passo trabalho para gravar vídeo aqui, passo. Mas eu estou gravando. E eu lido com as causas, os benefícios e as consequências disso. Né? E é extremamente relevante. Eu recomendo todos não, maiores de 16 anos, assistirem esse filme. Porque é, assim, outro nível, tá? É outro nível. Ok? Minha nota final para esse filme, que tem uma fotografia, que eu não falei muito da fotografia, mas da escolha de cores, principalmente preto e branco e colorido, representando a subjetividade, que é uma coisa que fotografia muitos negligenciam. Tem uma frase do Charlie Chaplin que as pessoas só assistem 5% do filme, e não está errado isso, né? No final das contas, não está errado isso. Muitos não retratam sobre toda a dicotomia do filme, mas a fotografia, a paleta de cores, toda essa construção da idealização do Christopher Nolan para criação desse filme é sensacional.
minha nota. Como vocês devem perceber, eu não falei nada de ruim desse filme. Eu não falei nada de ruim porque... em alguns momentos foi arrastado? Foi, mas... a gente entende que é uma construção de um evento. E que, de todos que estão no meu ranking aqui, Oppenheimer, de fato, é o melhor. Oppenheimer é, sim, nota 10 de 10. Oppenheimer é 10 de 10. Tá? E eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Deixem suas curtidas. Comentem, compartilhem com seus amigos. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Tá? Eu vejo vocês na próxima crítica.